Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo, sou TI da base Monitoramento, Gerenciamento e Logística. E hoje venho apresentá-los nesse vídeo tutorial o iBase Web, o sistema de romaneios, inserção de romaneios online. Para acessá-lo, vamos entrar no site da base, na aba Rastreamentos, tá? Na aba Rastreamento. Dentro da aba de rastreamento teremos um ícone chamado iBase. Clicaremos neste ícone, será aberta uma nova janela com usuário e senha. Cada empresa terá o seu usuário e senha devido. Aqui utilizaremos o nosso usuário e senha para testes. Clicamos em enviar. Seremos redirecionados para o sistema iBase Web. Lembramos que temos que aguardar, toda a abertura do sistema. A primeira página que será aberta será um mapa, então temos que aguardar ele carregar totalmente o mapa, onde ele já está sendo carregado neste momento. Neste mapa também apresentará todos os veículos que temos, com algumas variações de GPS. Vamos clicar em aviso de viagem. Clicando em aviso de viagem, teremos aqui alguns campos de cadastro, no qual iniciaremos com o cadastro de motorista. Clicamos em cadastro de motorista. Aparecerá o campo para cadastramento dos dados do motorista. Lembrando que todos os campos deste cadastro de motorista são campos obrigatórios, então teremos que preenchê-los por completo. Clicaremos em novo. Vamos colocar agora o nome do motorista. Colocaremos o CPF dele. Colocaremos o RG. Colocaremos o endereço do motorista. Lembrando que temos que colocar todos os dados possíveis deste motorista, para que tenhamos todos os dados completos. Estado, se possível, o nome da mãe. Estado do motorista ou cliente. Aqui colocaremos, se ele é funcionário, ele terá uma validade de 12 meses para inserção de trabalho nos romaneios. Se ele for um agregado, terá 6 meses livres para trabalho. E se é terceirizado, terá 24 horas. Vamos imaginar que ele seja funcionário. Colocaremos a CNH dele. Se você utiliza o sistema de consulta da base, que é o GAP, você, ao fazer a consulta e cadastro desse motorista, você terá um número gerado pelo sistema. Então você colocará esse número aqui. A data da sua consulta. Vai selecionar, como eu falei, a validade deste funcionário, se é funcionário, agregado ou terceirizado.
a origem da consulta, se é o GAP, que minha base nós temos aqui o GAP, Sistema de Consulta e Cadastro, e um telefone. Cadastrado tudo, se clicará no botão gravar. Ok, gravação ok, e nós já temos o nosso motorista cadastrado. Próximo passo é clicarmos no aviso de viagem novamente e criar o ponto onde ele vai ser entregue, onde vai ser feita a entrega do seu cliente. Nós chamamos de pontos ou alvos. Abrindo aqui a tela de pontos e alvos, vamos clicar sempre em novo. Nome do grupo. Por exemplo, temos o cliente Americanas, só que ele tem outros locais de entrega. Então eu vou criar um grupo chamado Americanas, onde todos os pontos da Americana eu vou achar justamente pelo nome do grupo. Então vou colocar lá, Americanas. E aqui eu vou dar um nome para esse ponto, mas ele tem que ser sempre diferente dos demais. Por exemplo, eu posso criar uma numeração, né? Por exemplo, ponto Americanas número 1, Americanas número 2, mas que seja sempre diferente um do outro. Certo? Então, vamos colocar aqui um ponto. Americanas 01. Latitude e longitude, não precisaremos colocar esses campos, porque ele será automaticamente preenchidos. O raio, geralmente nós costumamos deixar 100 metros de raio, mas seria necessário colocar um raio maior, pelo local, né, ter uma doca de entrega, então colocaremos aí 200 metros, 300, fica, né, a gosto do cliente, a percepção do cliente pelo local de entrega que ele estará sendo feito, que ele estará cadastrando. Então vamos deixar 100 metros. Situação ficará ativo, sempre ativo. E aí vamos colocar o endereço da nossa entrega. Número, bairro, cidade, estado. Lembrando que quanto maior é a informação que é inserida no ponto, mais preciso ele vai ser, né? Melhor vai ser cadastrado esse sistema de pontos, e aí a nossa central terá uma nomificação de ponto correta para se trabalhar dentro desses alvos. Então, quanto mais informações inserirmos referente a este ponto, melhor para a gente, da central que vai estar monitorando, estará rastreando este veículo. Então, terminado de pôr o endereço, vamos clicar em busca latilong, para ele gerar a latitude e a longitude. Ok, gerou latitude e longitude. Se eu não tenho certeza se é no local mesmo certinho que eu preciso que essa entrega seja feita, vou clicar em mostrar no mapa. Mostrar mapa. Se você tiver algum bloqueador de pop-up, será interessante que você desative-o, como aconteceu aqui no meu. Então, vou desativar esse pop-up. Então, clicaremos em mostrar mapa. Ele vai abrir uma janela à parte e mostrará para mim o mapa. Vamos aguardar ele mostrando. Olha lá. O construtor do Google vai gerar para mim a localização desse veículo. Olha lá. O veículo está no ponto que eu indiquei. Feito isso, clicamos em gravar. Ok. Então aqui, ó, nós temos no cadastro de pontos e grupos,
o grupo Americanas com o ponto Americana 01, sua latitude, longitude e o tamanho do raio. Podemos cadastrar quantos alvos nós quisermos, assim desejarmos. Então podemos cadastrar N alvos para uma empresa, N alvos para outras empresas de entrega. Cadastrado meus alvos, vou em aviso de viagem, cadastro de rota, e nesse ponto de cadastro de rota, podemos selecionar, por exemplo, se essa americana fica na zona norte, zona sul. Só que nós, da base monitoramento, nós indicamos que você coloque a placa do veículo. Por quê? Porque aqui nós vamos gerar o nome para essa rota e vamos anexar os pontos que criamos para essa rota. Para que não tenhamos que criar rotas dia a dia, porque será para um determinado veículo, podemos colocar a placa e imaginarmos que esses pontos serão inseridos a esta placa. Por exemplo, vou colocar aqui uma placa. Supondo que eu vou criar uma placa nova, clique em novo e coloca o nome da placa. E depois vem em gravar. Eu vou selecionar uma que já está cadastrada. Ok. Vou em rotas versus ponto e vou cadastrar os pontos que eu criei para essa rota, para essa placa. Por isso que eu dei a ideia de pegar as placas. Então vamos retirar esse pontinho que já está criado. Clicando nele, ele automaticamente aparecerá aqui neste campo. Vamos clicar em excluir. Exclusão, ok. Vamos aqui neste campo de pontos. Todos os alvos que criamos estão aqui. Vamos pegar o Americanas 01 que criamos e vamos clicá-lo. E vamos inserir. Ok. O ponto foi inserido. Posso inserir quantos pontos eu quiser para esse veículo. Feito isso, clico em aviso de viagem. Vou em solicitação de viagem. Abrindo a tela de solicitação de viagem, aqui sim vamos fazer, a solicitação do aviso de viagem, no qual chegará para a nossa central de rastreamento. Então, sempre clique em novo. Selecione a placa para a qual você quer aquela rota que você criou. Já que vamos vincular a rota no campo, na janela anterior com o veículo, então vou buscar o veículo, correspondente a essa rota, ASX0122. Aqui ele já vai trazer todos os dados do veículo. Se esse veículo necessita de placa de carreta, dados da carreta, sempre é bom colocar a maior parte de informações, tá? Então preencham todos os campos que são obrigatórios. Nome do cliente já vai aparecer, no caso a sua empresa. Nome do motorista, vamos pegar o motorista que cadastramos, ok. Como vamos fazer isso? Vamos selecionar o motorista que vai manusear este veículo. Eu criei o Marcelo Lima só para exemplo. Então vou utilizar como se o Marcelo Lima fosse dirigir esse veículo, essa Fiorino Flex. Então já vai me dar a validade desse funcionário, lembrando que se o funcionário tiver mais de um ano com esta validade já vencida, se ele vencer essa validade dentro de um ano, ou de 6 meses, ou de um dia, dependendo do tipo de funcionário, não vai ser liberada a viagem. E aí você vai ter que fazer um cadastro, uma consulta de cadastro desse funcionário e informar a base para que ela altere e dê mais validade a esse funcionário. Tipo de carga. Você vai colocar se a carga é fracionada ou fechada. O valor de carga. Importantíssimo colocarmos o valor de carga. Tipo de viagem. Se ela é uma transferência, uma coleta, entrega ou outro tipo de viagem. Tipo de mercadoria. Vamos ter que colocar que mercadoria esse veículo vai estar carregando. Por exemplo, aqui eu vou exemplificar como metal. E esse campo é obrigatório. Assim como o campo de tipo de mercadoria é obrigatório, o número de nota fiscal também é obrigatório.
Então aqui eu vou colocar o número da nota fiscal, do manifesto. Sim, também temos o planejamento de gerenciamento de risco, ou seja, ao passar para a base o planejamento de gerenciamento de risco, no qual as asseguradoras exigem isto no chamado, você vai selecionar o melhor plano de gerenciamento de risco para esta entrega. Rota cadastrada. Vamos recordar que eu havia mencionado sobre colocar a placa do veículo. Ok, fica bem mais fácil de a gente encontrá-lo. Podemos digitar a placa do veículo nesse campo. AEX0122. Previsão de saída. Nós temos que dar uma previsão de saída sempre maior do que a data, e hora do momento que você está abrindo esse chamado. Então ele tem que ser sempre maior que o horário atual. Então vamos colocar aqui 1h15 da tarde, 13 horas e 15 minutos. A data final também tem que ser sempre maior, pelo menos 5 minutos a 10 do horário normal. Então vou colocar aqui 1h30. Todas as informações de escolta, terá que ser colocada a placa, se tiver escolta. Nome do solicitante, você vai colocar o seu nome, você que está abrindo o romaneio, e o nome da sua empresa. E observação, é um campo livre que você pode inserir qualquer informação adicional a esse chamado. Por exemplo, você pode colocar nesse campo de observação se esse veículo terá alguma alteração no seu percurso, onde ele poderá pegar uma outra carga. Então você já vai deixar tudo definido nesse campo de observação para a central. Feito isso, clicamos em gravar. Ok. O manifesto, a solicitação de romaneio, o aviso de viagem foi feito. Neste campo aqui vai apresentar todos os avisos que você tem em aberto. E a data de liberação, o código de liberação, o operador que abriu esse aviso e liberou essa viagem. E também a data fim de viagem. Lembrando que os campos dessa janela são todos campos obrigatórios. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar consultando aí a empresa Base Monitoramento no telefone DDD 11 39 32 9558 e pedindo para falar com o TI responsável pelo sistema iBase. Boa tarde e obrigado.